Fala pessoal, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Lucas Marques, da disciplina de Física. Então vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos, tá bom? Então, nós estamos aí na 26ª semana, na semana 26. Na aula passada nós começamos a estudar o conteúdo de magnetismo, né? Que até para a gente chegar a um momento que vai fazer uma ponte com o eletromagnetismo, certo? Com a eletricidade, né, que aí dá origem ao eletromagnetismo. Então, vamos lá, né? Bem, pessoal, hoje a aula ela vai ser curta, tá? Mas vai ser suficiente para a gente compreender aqui uma coisa bastante interessante. Então, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, aqui nós temos um campo elétrico, tá? Eu desenhei aqui essas setas vermelhas aqui, representação de um campo elétrico, e aqui nós temos um campo magnético. Então, o que nós vamos fazer, o tema da aula de hoje é o que? Cargas elétricas em campo magnético, tá? Em B. Esse B aqui, ele representa um campo magnético. Tá? Não sei se eu cheguei para explicar para vocês na aula passada. Esse B aqui, ele representa justamente, tá? Um campo magnético, tá? Que é justamente aquele campo que é produzido por um ímã, tá? Enfim, né? Então vamos lá. Então, voltando aqui lá aquelas nossas aulas de eletrostática, tá? De eletricidade, se nós temos aqui um campo elétrico, tá? E nós colocamos uma carga aqui dentro desse campo elétrico, suponha que a gente coloca uma carga positiva aqui. Imediatamente, essa carga ela vai ficar submetida a uma força. Tá? Vai ficar submetida a uma força, onde essa força é aqui a força elétrica, né? Então, esta carga aqui, ela vai sofrer a ação dessa força. Então, supondo que nós largamos ela a uma velocidade v igual a zero, como ela ficou submetida a essa força elétrica, devido ao fato de estar no campo, então ela ganha velocidade para a direita. Tudo bem? Pronto, se eu pego, por outro lado, uma carga negativa, e digamos que eu largue ela aqui. Quando eu largo essa carga negativa aqui, tá? Uma força elétrica passa a agir sobre ela em direção contrária às linhas de campo, né? De maneira que faz com que essa carga acelere aqui para a esquerda. Então essa carga ela sai acelerando aqui, tá? Isso aqui é o caso de uma situação onde você tem um campo elétrico e você coloca uma carga positiva e uma carga negativa. Então aqui, supondo que nos dois casos, tá, a velocidade inicial, tá, supondo que nos dois casos a velocidade inicial é igual a zero, então o que nós temos aqui é que com o passar do tempo, tá, a velocidade ela vai aumentando, tá certo? Ela começa zero, só que na medida que o tempo passa ela vai aumentando. Por quê? Porque ela está sendo acelerada por essa força elétrica. Como a velocidade aqui aumenta, tá? Ela parte do repouso e ela aumenta, isso só acontece por quê? Porque deve existir uma certa energia potencial que faz com que essa energia cinética, tá? Ela vá aumentando, ou seja, o que nós temos aqui é uma transformação de energia. Eu tenho inicialmente uma energia potencial gigantesca associada ao quê? Associada à interação da carga com o campo elétrico, tá? E na medida que a carga se move, essa energia potencial ela vai diminuindo, tá? E a energia cinética ela vai aumentando. Ou seja, a energia potencial ela vai se transformando em energia cinética, tá? Então, isso aqui o que é que nós temos? Nós temos que a energia potencial, tá, ela vai diminuindo, enquanto a energia cinética, tá, ela vai aumentando. Isso aqui é uma transformação de energias, tá? O que nós temos aqui é uma transformação de energia. Transformação de energia. Isso aqui nós já vimos também. Pronto, agora é o seguinte, isso aqui a gente já estudou, isso aqui foi mesmo só para lembrar. Se eu tenho agora um campo magnético, tá? Se eu tenho agora um campo magnético, imagine que seja um campo magnético produzido por um ímã, tá? E eu vou pegar aqui uma carga positiva. Se eu pego uma carga positiva e eu a coloco aqui,
Se a carga positiva inicialmente ela está com velocidade zero, tá? A questão é que essa carga ela vai permanecer com velocidade zero. Ou seja, se a velocidade da carga ela for igual a zero, então nós teremos um caso aqui em que a força magnética é igual a zero. Ou seja, a carga ela vai permanecer em repouso. Tá? Perceba aqui o paralelo. Quando nós colocamos aqui no campo elétrico, tá? Só o fato de você colocar a carga ela já interage com o campo elétrico, e isso faz com que passe a existir uma força elétrica que a acelera. Tá? No caso do campo magnético, se você coloca a carga lá, se você larga ela em repouso, ela assim vai ficar, assim vai permanecer, tá certo? Não existe força magnética em uma carga quando ela é colocada no campo magnético em repouso, tá? Pronto, agora vamos imaginar aqui uma outra situação. Vamos imaginar que agora eu vou pegar a carga elétrica, uma carga elétrica positiva, e eu vou colocá-la dentro do campo elétrico. Só que agora eu vou colocá-la com velocidade. Tá? Então, digamos que eu pegue essa carga aqui, tá? uma carga positiva, se movendo aqui para a direita, tá? Supondo que isso aqui ela esteja se movendo aqui para a direita, e o que acontece aqui, mais uma vez, assim como na situação anterior, é que a força elétrica aqui, a força magnética neste caso também é zero. Tá? Aqui no primeiro caso a força magnética foi zero, no segundo caso também. Ou seja, se a carga é largada do repouso, a força magnética é zero. Tá? Se você lança a carga com velocidade paralela às linhas de campo magnético, a força magnética também é zero. Tá certo? Também é zero. Então, como é que vai ficar isso aqui? Deixa eu destacar aqui mais uma vez para vocês. Tá? Se a velocidade ela é paralela, essas duas barras aqui elas representam, tá, um paralelo entre duas grandezas, ou seja, aqui a velocidade e o campo. Tá? Se a velocidade ela é paralela ao campo magnético, tá, então, nesse caso aqui, mais uma vez, a força magnética é igual a zero. Tá? A força magnética é igual a zero. E perceba que existem dois casos, né, para esse paralelismo, né, que é o quê? O primeiro caso é da velocidade, tá? Digamos que a velocidade horizontal para a direita, e o campo também é horizontal para a direita. Tá certo? Ou seja, nesse caso, o ângulo entre esses dois vetores é zero. Tá? O ângulo aqui que eles fazem é 0 grau. Então, nesse caso aqui, né, nós temos força zero. Um outro caso seria quando, por exemplo, esses vetores eles fazem 180 graus. Então, eu tenho aqui o vetor horizontal para a direita, o vetor velocidade, e o vetor campo magnético, supondo que ele aponta aqui horizontal para a esquerda. Nesse caso aqui, o ângulo entre esses dois vetores é 180. Tá? Apesar de eles terem sentidos opostos, eles têm a mesma direção. Por terem a mesma direção, então a força elétrica ela é zero. Tá? Pronto. Agora, pessoal, é o seguinte, vamos lá. Se por acaso essa carga positiva, tá? Se por acaso essa carga positiva agora, ela descer aqui, perpendicular, tá? Se ela se mover aqui, essa estava se movendo para cá, essa aqui, ela vai se mover vertical para cima. Vamos colocar aqui, vertical para cima, ou seja, ela está se movendo para cima. Bem, como ela está se movendo para cima, então note que agora a velocidade ela é perpendicular ao campo, não é?
Então a velocidade tá para cá e o campo está para cá. Então eles são perpendiculares. Nesse caso aqui, que é o caso 3, que é o caso que se a velocidade ela é perpendicular, tá, ao campo, então neste caso aqui, tá, a força magnética é igual a carga vezes a velocidade vezes o campo, tá certo? Isso aqui é a expressão que nos dá o valor dessa força. Então, agora nós temos uma força diferente de zero, né? Temos aqui uma força diferente de zero. Só para a gente lembrar das unidades. Tá? Lembrem-se que força nós representamos por Newton, né? Carga nós representamos por Coulomb. Velocidade é metro por segundo. E o campo magnético, é Tesla, tá? Que nós representamos pela letra T. Essa letra T ela representa o Tesla, tá? Que é justamente a unidade do campo elétrico, tá certo? E nesse caso aqui, esse caso onde o vetor velocidade ele é perpendicular ao vetor campo magnético, é justamente o caso onde nós temos o ângulo de abertura, tá? O ângulo de abertura igual a 90 graus, tá certo? Igual aqui, ó, a 90 graus. Tudo bem? Pronto. Então, nós podemos pegar todas essas informações aqui e colocar numa única equação, tá certo? Que seria esta equação 4 aqui, que seria o ponto 4. Nós podemos chamar aqui de equação geral. Tá? Que diz que o quê? Que diz que a força magnética é igual à velocidade vezes a carga vezes o campo vezes o cosseno do ângulo entre o campo, entre a velocidade e o campo magnético, tá certo? Então, isso aqui, esse ângulo alfa aqui, tá? Ele quer dizer justamente isso aqui, ó. Imagine que aqui, ó, Imagine que aqui seja o vetor velocidade, tá? Pronto. Agora imagine, deixa eu colocar aqui em vermelho. Imagine que aqui seja o vetor campo. Então, pronto. Aqui é o vetor campo magnético e aqui é o vetor velocidade. Então, esse ângulo alfa é justamente tá? Essa abertura entre esses dois ângulos, tá certo? Essa abertura entre os dois ângulos, tá? Justamente por quê? Porque perceba uma coisa, quando nós temos esse caso, deixa eu só ir aqui para outro slide, ficar melhor da gente compreender isso aqui. Pronto. Quando vamos supor que a gente tem aqui, ó, um campo que ele é aqui, ó, horizontal para a direita, tá? Isso aqui é a direção do campo magnético, tá? A direção do campo magnético é aqui, ó, horizontal para a direita. Então, se nós supormos que tem uma partícula positiva aqui, tá? Vamos supor que a gente tem uma partícula positiva aqui e essa partícula ela se move aqui, ó, nessa direção. Isso aqui é o vetor velocidade. Portanto, essa velocidade aqui ela tem duas componentes, né? Então ela vai ter aqui, ó, vai ter uma componente que é uma componente horizontal, tá? Que é uma componente horizontal, nesse caso, uma componente da velocidade que é paralela às linhas de campo magnético, e nós vamos ter aqui, ó, uma componente vertical, tá? Que é perpendicular às linhas de campo magnético. Então, é por causa dessa componente aqui, deixa eu colocar aqui, desse cinza aqui, é por causa desta componente aqui, tá, que nós temos uma força magnética diferente de zero, tá? Essa componente aqui, em nada ela contribui para a força magnética, tá? Em nada, tá? Em nada, não, tá? Quando a carga ela se move na mesma direção do campo, tá? Do campo magnético, a mesma direção,
essa carga ela não sente esse campo magnético, tá? Não sente, não há sensibilidade a isso, tá certo? Não há sensibilidade a isso. Então, pessoal, aqui ó, é um detalhe importante, tá certo? Vamos lá. A força magnética que surge, tá? Direção e sentido da força magnética. Deixa eu só colocar aqui. Direção e sentido da força magnética. Então vamos lá, direção e sentido da força magnética. Perceba uma coisa, a força magnética ela sempre vai ser perpendicular, tá certo? Ela sempre vai ser perpendicular, tá? Aos dois vetores, ao vetor campo e ao vetor velocidade. Ou seja, suponha o seguinte, suponha que você tem aqui, ó, esse vetor aqui, seja o vetor campo, tá? Que aponta nessa direção. Aqui nós tenhamos aqui, ó, o vetor velocidade, que aponta nesta direção, tá? Então perceba que esses dois vetores, eles estão aqui em um certo plano, tá? Eles estão em um certo plano, cujo ângulo entre eles aqui, ó, é um ângulo alfa, tá? A força magnética nesse caso, ela vai surgir aqui, ó, vertical, tá? Ela vai surgir vertical não, ela vai surgir aqui perpendicular a esse plano. Então aqui, ó, nós vamos ter a nossa força magnética, onde essa força magnética ela é tanto perpendicular, tá, ao campo magnético, quanto perpendicular ao vetor velocidade, tá? Sempre ocorre isso, tá? E para nós determinarmos, para a gente saber qual é a direção e o sentido do campo magnético, nós temos que usar um recurso aqui, tá? Um recurso importante, que é o recurso da regra da mão direita, tá? Regra da mão direita. Isso aqui eu vou explicar para vocês. Só que, primeiro, deixa eu explicar aqui uma certa convenção que foi feita, tá? Em relação a, por exemplo, a um vetor que está entrando no plano ou está saindo do plano. Tá? Então, percebam uma coisa. Pronto, pessoal. Então, deixa eu explicar aqui uma certa simbologia sobre o seguinte. Pronto, eu tenho, imagine um vetor, tá? Esse vetor aqui, ó, esse vetor aqui, ele está aqui, né? Digamos que seja um vetor campo, Ele aponta aqui, né? Ele é um vetor de direção horizontal, sentido para a direita. Digamos que eu pegue outro vetor. Pode ser o campo magnético, pode. Ele aqui é vertical para cima. Se eu pegar mais um outro vetor, digamos que esse aqui seja o vetor velocidade. Esse aqui é o vetor velocidade, vertical para baixo. Poderia pegar mais um vetor, tá? Esse vetor aqui é o vetor, digamos que velocidade também. Esse vetor aqui é um vetor que ele tanto tem uma componente horizontal para a direita, para a esquerda, como tem uma componente vertical para cima. Tá? Mas observe uma coisa, se eu quisesse desenhar esse vetor entrando na tela, como era que eu fazia? Para desenhar qualquer um desses vetores entrando na tela, a gente adotou aqui nós vamos adotar uma certa simbólica, tá? Ou seja, quando ele estiver entrando, nós vamos representá-lo simplesmente por x, tá? Por x. Então, se ele está entrando, nós vamos representá-lo por x. Então, esse x aqui, ó, é o símbolo quando ele está entrando. Ele está entrando no plano. Quando ele está saindo, nós representamos simplesmente por uma bolinha. Tá? Por uma bolinha. Então, essa bolinha aqui, ó, representa o quê? Um vetor, pode ser o vetor campo magnético, pode ser a velocidade, enfim, pode ser qualquer um. Que ele está saindo. Tá? Esse vetor aqui, ele está saindo. Tudo bem? Pronto. Agora, imagine aqui o seguinte. Imagine que eu queira desenhar aqui um campo magnético. Então, digamos aqui, ó, que eu desenho aqui ó, um campo magnético que ele é horizontal para a direita. Pronto. Está desenhado aqui. Se eu quiser desenhar um campo magnético, tá? Entrando aqui no plano, eu só preciso fazer o seguinte.
eu só preciso fazer aqui, ó, uma região com X. Pronto. Aqui eu já sei o que? Aqui eu já sei que eu tenho um campo magnético que está entrando, tá certo? Isso aqui é uma região de campo magnético entrando. Deixa eu só colocar aqui, campo magnético entrando no plano, tá? Entrando no plano da tela, tá? Se eu quiser desenhar um campo magnético saindo, eu só preciso fazer bolinhas, tá? Essas bolinhas aqui, ó, elas representam uma região onde possui um campo magnético, tá? Possui um campo magnético que ele está saindo. Tá? Então nós podemos escrever aqui, podemos dizer que isso aqui é um campo magnético, tá? Saindo, tá? Um campo magnético saindo aqui do plano, tá? Saindo do plano. Pois bem, então deixa eu explicar agora para vocês a regra da mão direita, tá? A regra da mão direita. Então vamos lá. Regra da mão direita. Pronto. A regra da mão direita, pessoal, ela vai atuar aqui, ela vai nos ajudar para determinar, tá? Para determinar a direção e o sentido, de B, tá? Do campo magnético. Direção e sentido do campo magnético. Então, ó, percebam bem. Deixa eu tentar desenhar aqui uma mão, tá? Justamente para que vocês compreendam. Tá aqui, ó, a regra da mão direita. Então vamos desenhar aqui uma mão direita. Tá? Aqui, dedão maior. Ih, caramba. Aqui o polegar, pronto, tá aí uma mão. Tá aí. Pronto, isso aí é a mão direita, né? Então isso aqui é a palma da mão, viu? Imagine que isso aqui seja a palma da mão, pronto. Então nessa representação, pessoal, os dedos dessa mão, tá? Eles irão representar o campo magnético. Tá? Os dedos das mãos, eles representam o campo magnético. Tá? O polegar, ele representa justamente a velocidade. Tá certo? E a palma da mão, tá? Onde eu vou colocar aqui um vetor saindo, esse vetor aqui é justamente a força magnética. Tá certo? Isso aqui é válido para uma carga positiva. Tá? Para que positivo, para mais que, tá? Para uma carga positiva. Lembrem-se disso aqui. Isso aqui só é válido para uma carga positiva. Ou seja, perceba bem. Vamos imaginar a seguinte coisa. Vamos imaginar aqui um campo magnético que ele esteja entrando. Então, vamos colocar aqui, ó, um campo magnético que ele esteja entrando. Tá? Você vai perceber onde nós queremos chegar. O campo magnético aqui entrando, pronto. Está entrando aqui na superfície da sua tela, no seu celular ou do seu computador. Está aí o campo magnético. Então, ó, vamos lá. Se eu pegar uma carga positiva, digamos que eu pegue uma carga positiva, tá? E eu coloque ela aqui, e eu vou dizer que ela se move para a direita, tá certo? Aqui, ó, é a direção do vetor velocidade se movendo aqui, ó, para a direita, tudo bem? Tá aqui se movendo aqui para a direita, pronto. Então, ó, vou pegar aqui minha mão direita. Então, o que eu faço? Coloco os meus dedos, tá?
na direção do campo. Então, ó, campo entrando. Aqui, ó, velocidade para a direita. Então, ó, tá saindo um vetor aqui da minha mão. Deixa eu colocar esse lápis aqui, ó. Pronto. Esse lápis aqui é justamente a direção da força elétrica. Então, eu só preciso ajustar a direção do campo e a direção da velocidade, que naturalmente eu vou saber qual é a direção da força. Então, aqui, ó, força, campo entrando, tá? Velocidade para a direita, então naturalmente a força magnética ela está para cima. Então aqui, ó, a força magnética neste caso aqui, ela vai apontar aqui, ó, para cima, tá? Para cima, beleza. Vamos supor aqui outro caso. Imagine o seguinte, imagine que eu tenho aqui, ó, uma carga positiva que ela está descendo. Então, ó, vamos lá, mais uma vez. A gente só precisa ajustar. Campo entrando. A velocidade, ela está para baixo. Campo entrando, velocidade para baixo. Naturalmente aqui, ó, esse vetor aqui, ele está apontando, tá, para a direita. Então, a força magnética aqui, ó, neste caso, ela aponta aqui, ó, para a direita. Isso aqui é a força magnética. Tá, o vetor força magnética. Se eu desenhasse aqui uma carga, mais uma vez positiva, imagine que essa aqui é uma carga positiva, só que agora ele está indo aqui, ó, para a esquerda, velocidade para a esquerda. Então, naturalmente, campo entrando, velocidade para a esquerda, então, ó, força elétrica ela está para baixo. Está para baixo. Força elétrica aqui, ó, vai apontar para baixo. Pronto. Agora, pessoal, no caso de uma carga positiva, tá? No caso de uma carga positiva, o que você vai fazer é simplesmente inverter a direção da força, tá? Por exemplo, se nós pegarmos aqui, ó, veja só, temos aqui uma carga negativa, tá? Essa carga negativa aqui, ó, ela está indo para a direita. Então, vamos lá. Força, tá? Força magnética, tá? Vamos lá. Alinhar o campo. Campo entrando. Velocidade para a direita. A força está para cima. Só que por ela ser uma carga positiva, aí a gente inverte o sentido dessa força. Então ela passa a ser para baixo. Tá? Então aqui a força magnética aqui, ó, ela vai ser para baixo. Tá? Se nós tivéssemos uma carga aqui, ó, uma carga negativa, essa carga negativa aqui, ela está subindo. Imagine aqui, ó, que ela está subindo, tá? A velocidade dela é para cima. Usando a regra da mão direita, campo entrando, velocidade para cima, a força aqui, ó, aponta para a esquerda, tá? Só que aponta para a esquerda se fosse uma carga positiva. Como é negativa, então é para a direita. Então, a força magnética aqui, ó, ela vai apontar para a direita. Tá? Então, quando a carga, tá certo? Quando a carga ela for negativa, tá? Aí você inverte o sinal da força. Tudo bem? Vamos entender isso aqui um pouco melhor em um campo horizontal, por exemplo. Vamos imaginar aqui que eu tenho um campo horizontal, um campo magnético horizontal. Então, tenho aqui, ó, linhas que apontam aqui para a direita. Desenhá-las aqui um pouco maior. Pronto. Isso aqui é um campo magnético, tá? Um campo magnético que nós vamos desenhá-lo aqui, ó, indo para a direita. Indo aqui, ó, para a direita. Pronto. Agora, perceba uma coisa. Campo magnético para a direita. Imagine uma carga positiva que está subindo aqui, ó. Ela está subindo. Está aqui, ó, subindo, ela está se movendo para cima. Qual vai ser a direção aqui da força elétrica, da força magnética?
É só você fazer aqui, ó. Vamos lá. Campo, velocidade, força. O campo agora ele está para a direita. A força, ó, a velocidade ela está para cima. Portanto, ó, o campo ele está entrando. Tá certo? O campo ele está entrando não. A força magnética ela está entrando. Então, ó, campo para a direita, velocidade para cima, força magnética entrando. Então, como é que nós desenhamos isso aqui? Para a gente desenhar isso aqui, ó, a gente faz simplesmente, como ela está entrando, então é um xizinho. Então, a gente faz aqui do lado, tá? Força magnética aqui, ó, entrando. Se nós tivéssemos agora uma carga, tá? Uma carga positiva, em vez de ela estar subindo, tá? Ela vai estar descendo, tá? Carga positiva, deixa eu colocar aqui o preto. Carga positiva, ela está aqui, ó, descendo com velocidade, tá? Ela está descendo. Então, ó, avalie comigo, né? Perceba. Campo para a direita, velocidade para baixo. Então, ó, força, campo para a direita, velocidade para baixo, força, tá? Força está aqui, ó, saindo do plano. Então, vai ficar uma coisa assim. Como ela está saindo, a gente desenha a bolinha, que é o símbolo, o pontozinho, que é o símbolozinho da força saindo, de um vetor saindo, e colocamos aqui, tá? O Fm, que representa força magnética, tá certo? Agora, se por outro lado, se nós tivéssemos uma partícula aqui, que ela estivesse se movendo aqui, ó, paralelamente ao campo, tá? Digamos que ela se mova aqui, ó, para a direita. Bem, se ela se move para a direita, então neste caso aqui, né, é um caso onde a força magnética é igual a zero. Por quê? Porque lembre-se que quando o vetor velocidade ele é paralelo ao vetor campo magnético, tá, não existe ação de força magnética. Tudo bem? Pronto. Se nós tivéssemos uma carga negativa aqui, ó, carga negativa, portanto, descendo. Imagine que ela esteja descendo. Então, como é que fica? Campo para a direita, velocidade para baixo, força saindo. Ó. Só que como é negativa, a gente inverte. Então, a força magnética aqui, no final das contas, ela ficará entrando no plano, tá? Entrando na tela. Tá certo? Já se nós tivéssemos aqui, ó, uma carga negativa se movendo aqui, ó, para a esquerda, nesse caso aqui nós teríamos, tá? Nós teríamos uma força magnética igual a zero, justamente pelo fato da carga se mover paralelamente às linhas de campo. Tudo bem, pessoal? Bem, então é isso. Deixa eu fazer aqui só mais um exemplo, tá? Deixa eu fazer um campo aqui para baixo. Imagine aqui um campo magnético para baixo. Pronto. Campo magnético para baixo, tá? Imagine, por exemplo, uma carga se movendo aqui, ó, uma carga positiva. Uma carga positiva se movendo aqui, ó, para a direita. Tá? Pronto. Campo para baixo, velocidade para a direita, então aqui, ó, o vetor força vai estar entrando, tá? O vetor força vai estar aqui, ó, entrando. Então, o vetor força entrando é o x, né? Então aqui, ó, vetor força magnética entrando. Já se nós tivéssemos aqui, ó, por exemplo, uma carga negativa indo para a direita, né? Avaliem comigo. Para essa carga negativa, nós temos campo para baixo, velocidade para a direita. Então, a força aqui está apontando para dentro. Só que como essa carga ela é negativa, então, na verdade, é para fora. Então, o que nós temos aqui é uma bolinha saindo. Tá? Então, aqui, ó, a força é, na verdade, para fora. Certo? Força para fora. Pronto. Então, só para a gente fechar aqui, ó, imagine aqui que a gente tenha um campo aqui, ó,
para a esquerda, tá? Imagine que seja aqui, ó, um campo magnético aqui para a esquerda. Pronto, perfeito. Campo magnético para a esquerda. Fazer umas setas melhores aqui, né? Campo magnético para a esquerda, tá? Vamos supor aqui que a gente tenha uma carga positiva para baixo, se movendo aqui, ó, para baixo. Carga positiva se movendo para baixo, campo magnético para a esquerda, vamos lá. Para essa carga vai ficar campo para a esquerda, velocidade para baixo, então a carga vai estar, a força, na verdade, ela vai estar entrando. Tá? Então aqui nós temos um caso onde a força está aqui, ó, entrando no plano, a força magnética. Se fosse uma carga negativa, imagine que tenhamos aqui, ó, uma carga negativa se movendo aqui, por exemplo, para cima, né? Para cima. Então, ó, campo para a esquerda, velocidade para cima, tá? Força saindo, né? Só que como é uma carga negativa, então a força vai estar entrando. Então aqui também nós teríamos a força entrando. Então, aqui, ó, também nós teríamos aqui, ó, força magnética aqui entrando no plano, entrando na tela. Tudo bem? Ok, pessoal, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Isso aqui é muito fácil de se confundir. E eu acho que essa imagem ela está invertida, tá? A imagem da câmera, eu não sei, ainda não parei para perceber se essa câmera ela inverte o sentido, tá? Mas se você não compreendeu muito bem, pesquise também no YouTube essa questão de regra da mão direita, tá? Regra da mão direita para o campo magnético. Certamente lá vai ter vídeos melhores sobre isso, viu? Justamente para complementar aqui a nossa aula. Pessoal, então é isso. Então, olhem, fiquem com Deus, tá? E até a próxima. E qualquer dúvida me procure, tá? Tchau, pessoal.